Você já ouviu falar em doenças sociogênicas em massa? Ela também é conhecida por histeria em massa, histeria epidêmica ou contágio histérico, e ocorre quando sintomas sem uma causa médica clara se espalham entre os membros de uma comunidade. Pense nisso como o efeito placebo ao contrário, diz o Dr. Robert Bartolomeu, professor honorário do Departamento de Medicina Psicológica da Universidade de Auckland. Durante séculos, as sociedades humanas procuraram identificar a causa da histeria em massa. Através do conhecimento mais claro sobre a mente humana, é possível identificar padrões nestes tipos de comportamentos, que desencadeiam estes fenômenos sociais. Como exemplo, temos os julgamentos das chamadas bruxas de Salem. Outro fato é que durante o auge da Segunda Guerra Mundial, os habitantes de Meton, em Illinois, temiam um homem misterioso que estaria disseminando um gás venenoso nas pessoas. Histerias em massa e pânicos sociais refletem nossos medos coletivos, diz Bartolomeu. As causas imaginadas por trás desses sintomas reais revelam as ansiedades e temores de cada época. Aqui estão 7 desses casos misteriosos ao longo da história pesquisados pelo Dr. Bartolomeu. A praga dançante de 1518. Há pouco mais de 500 anos atrás, uma epidemia de dança tomou conta dos habitantes de uma cidade-estado francesa. A peste da dança de Estrasburgo, como era chamada, ocorreu no verão de 1518 e fez com que as pessoas dançassem sem parar durante a noite, até a exaustão ou a morte. Mesmo contra sua vontade, era impossível detê-la, e a explicação provável envolve a mente. De acordo com um relato redigido na década de 1530, por Paracelsus, físico suíço que viveu durante o Renascimento germânico, tudo começou quando uma mulher solitária saiu de casa e simplesmente começou a dançar por vários dias. Cerca de uma semana depois, dezenas de pessoas curiosamente haviam se unido a ela. O evento foi como uma tortura tanto para os que participaram, quanto para o público que observava. O primeiro diagnóstico dos médicos, segundo se sabia na época, era que o fenômeno era resultado de sangue superaquecido no encéfalo. Eles então sugeriram que as pessoas continuassem se movendo em um ritmo vertiginoso até que a doença diminuísse. Mas devido ao esgotamento físico e mental, muitos morreram. O Comitê de Saúde da cidade logo percebeu o erro e concluiu que os afetados pela peste eram vítimas da ira sagrada. Por causa do diagnóstico, os dançarinos foram levados a um templo dedicado ao santo católico São Vito, localizado nas colinas da aldeia vizinha de Saverne, onde usavam sapatos vermelhos e ficavam ao redor de uma estátua de madeira do santo. Nas semanas seguintes, como dizem os documentos, o movimento selvagem parou e a epidemia terminou. Durante muito tempo acreditou-se que as pessoas da cidade eram vítimas de intoxicação por soro, relacionada ao LSD, que pode causar alucinações e contrações violentas. Mas a teoria foi descartada, pois os efeitos não permitiriam que a dança continuasse por muito tempo. O pagamento de promessas religiosas, como era costume, também foram descartadas, porque ficou claro para os espectadores que os doentes estavam dançando contra sua própria vontade, e por algum motivo eles não conseguiam determinar a si mesmos que era hora de parar. A explicação mais provável é que o povo de Estrasburgo foi vítima de uma doença mental, também chamada de histeria em massa. Um distúrbio que faz com que um grupo de pessoas tenha reações ou sintomas semelhantes ao mesmo tempo. E você? Concorda que seja um fenômeno da mente humana? Os julgamentos das bruxas de Salem. Em janeiro de 1692, Elizabeth Pelhris, de 9 anos, e sua prima Abigail Williams, de 11, começaram a convulsionar na chamada Vila de Salem. Um clérigo local escreveu dizendo que essas crianças foram mordidas e beliscadas por pessoas invisíveis, suas gargantas sufocadas, seus membros destroçados e atormentados. Por incrível que pareça, um médico chamado ao local deu um diagnóstico um tanto inusitado. As primas estariam enfeitiçadas. Porém, a exemplo delas, logo as meninas em toda a Vila de Salem estavam tendo ataques. Procurando um bode expiatório para o problema coletivo, as julgaram culpadas de bruxarias. E os julgamentos das bruxas de Salem colocaram vizinhos contra vizinhos. O que seria a causa real desses fenômenos? Emerson Baker, autor de A Storm of Witchcraft, Uma Tempestade de Bruxarias, tem uma tese mais plausível. Veja se você concorda com ele. Ele disse que a Vila de Salem passou a sofrer de faccionalismo extremo, que se concentrava em seu controverso ministro, Samuel Pelhris, e temores de declínio do fervor religioso. As pessoas estavam preocupadas se o novo governo seria ou não capaz de defender a colônia da devastadora guerra de fronteira, que Massachusetts estava perdendo para os franceses e seus aliados nativos americanos.
Isso estava acontecendo exatamente quando uma varíola letal estava terminando. A fome e a inflação eram desenfreadas, graças às temperaturas extremamente frias, que acabaram dizimando as colheitas. Portanto, para Baker, diante de tantos problemas e temores, a sociedade de Salem teria inconscientemente comprado a ideia do clérigo, que foi endossada e trabalhada pelo médico que diagnosticou as primeiras meninas. A culpa, portanto, de tantos problemas, inconscientemente estava sendo transferida para mulheres impopulares, além de 6 homens da cidade. Não importasse qual acusação. E, portanto, ser acusadas de bruxarias era no inconsciente coletivo a maneira mais fácil de acreditar, e também de executar essa diluição da culpa. A começar por Tituba, uma mulher escravizada na casa de Pelris, e estendendo-se a moradores denominados apenas como outros, além de pessoas consideradas ameaçadoras ao frágil status quo. Portanto, para ele, seriam os temores e ansiedades a causa das convulsões. E como alguém, provavelmente pôs a mão na consciência admitindo tamanho erro, a última bruxa de Salem foi perdoada 329 anos após sua condenação. Seria perdão ou remorso? A epidemia de tremor na escrita, de 1892. Em 1892, as mãos das alunas de Groß-Tinz, na Alemanha, começaram a tremer incontrolavelmente quando tentavam escrever. Algumas experimentaram amnésia e consciência alterada. No ano seguinte, estudantes em Basel, na Suíça, começaram a tremer. O tremor da escrita da Europa do final do século XIX foi resultado direto de um novo método de ensino, que via a mente como um músculo que precisava de exercício, diz o Dr. Bartolomeu. Os exercícios tediosos e repetitivos exigiam um esforço físico repetitivo por parte dos alunos. Esta foi uma maneira subconsciente que o cérebro encontrou para sair das temidas aulas de redação, concluiu o doutor. O gás da loucura de Matum, 1944. Durante o auge da paranoia da Segunda Guerra Mundial, a cidade de Matum, em Illinois, se encheu de relatos de um homem misterioso jogando gás em vítimas inocentes. A primeira foi Aline Kenney, que descreveu um odor doce e nauseante no quarto, que a levou a ter paralisia das pernas e da parte inferior do corpo. Quando o marido de Kenney voltou do trabalho naquela noite, ele viu um estranho, do lado de fora de sua casa. A história dos Kenneys foi publicada na primeira página do jornal local, que proclamou que havia um anestésico prowler, uma espécie de perseguidor anestesista solta. Logo, toda a cidade estava cheia de relatos de avistamentos e sintomas semelhantes. A única coisa que viajava mais rápido era a notícia do tal homem, que ganhou as manchetes globais e incitou o pânico. O perseguidor misterioso nunca foi encontrado. Seria mais um fato do inconsciente coletivo projetando medos e ansiedades injustificados? O que você acha sobre este caso? A epidemia de insetos de junho de 1962. Em junho de 1962, 60 trabalhadores de uma fábrica têxtil dos Estados Unidos começaram a apresentar os mesmos sintomas de enfermidade: erupções cutâneas, náuseas e dormência. A mídia rapidamente se apegou à história, chamando de peste dos insetos de junho, atribuindo os fatos aos insetos que surgiam comumente nesta época do ano e com os quais os trabalhadores lidavam nos galpões têxteis, no exercício de seus trabalhos. No entanto, os entomologistas chamados ao local não encontraram vestígios de insetos. Os psicólogos que entrevistaram os trabalhadores doentes descobriram que mais de 90% das vítimas trabalhavam no mesmo turno. A maioria fazia horas extras, e 50 deles só começaram a relatar seus sintomas depois de terem visto a cobertura da mídia sobre o surto. Seria o estresse, juntamente com o poder da sugestão, os prováveis culpados? Escreve aí nos comentários e aproveita para deixar aquele like especial, que vai nos ajudar a continuar trazendo vídeos surreais para você. E já agradeço a sua inscrição. Muito obrigado. Vamos continuar. A epidemia do riso de Tanganica, 1962. Após mudanças radicais depois de uma luta duramente conquistada para se tornar independente da Grã-Bretanha em 1961, o território da África Oriental, agora conhecido como Tanzânia, fechou suas escolas por semanas, enquanto dezenas de alunas não conseguiam parar de rir. No final da epidemia, mais de 1.000 pessoas já haviam sido afetadas e 4 escolas foram forçadas a fechar temporariamente. Não havia motivo algum para o fato, mas estudantes estressados também apresentaram erupções cutâneas, desmaios e problemas respiratórios na ocasião. O diagnóstico oficial foi histeria em massa. E aí, o que você acha que causou essa denominada histeria? Homens macacos na Índia, 2001.
Quedas de energia abalaram Delhi durante uma onda de calor em maio de 2001. Moradores que buscavam alívio do calor dormindo em seus telhados começaram a relatar ataques de uma criatura misteriosa, que parecia ser parte macaco e parte homem. As vítimas, em sua maioria homens de baixo nível socioeconômico, procuraram os médicos com ferimentos confusos, como marcas de mordidas. 2 pessoas morreram ao sofrer quedas durante estes ataques. Uma caiu de um telhado, a outra de um lance de escadas. Para surpresa de muitos, um relatório médico encomendado pela polícia descobriu que os ferimentos foram auto-infligidos, ou seja, as próprias vítimas haviam feito mal a si mesmas, inclusive as mordidas. E a histeria teria sido inflamada por imagens na mídia e fofocas fora de controle, assustando moradores locais. Fatos como estes podem parecer fáceis de ridicularizar, mas os medos e a dor que esses pânicos causaram eram reais. O diagnóstico de doenças sociogênicas em massa, por autoridades de saúde pública, é frequentemente recebido com controvérsia e protestos, porque há ainda um estigma. O estigma de que as vítimas são mentalmente perturbadas, estão loucas ou mesmo fingindo. Isso não é verdade, diz Bartolomeu. A doença sociogênica em massa é impulsionada por um sofisma, que neste caso, é validado sem provas pelo depoimento da maioria, somados a estados de estresse, medo ou ansiedades. Vale lembrar que esses depoimentos da maioria só se tornaram autoconvincentes porque, como é característico de um sofisma, ele inicia convencendo uma minoria através de fatos que têm apenas aparência de verdade, mas que estão mal explicados, significando dizer que aquilo que você acolhe sem apurar pode te visitar como uma certeza em potencial, independente de ser a realidade dos fatos, e que isso é mais fácil de se espalhar do que pensamos. Será que é por isso que as fake news acabam por serem acolhidas como fatos verdadeiros tão facilmente? Deixa aí nos comentários o que você acha sobre isso. Então, gostou do vídeo? Então compartilhe para nos ajudar. Nos vemos no próximo episódio do Surreal.